Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia, Paróquia Santa Terezinha, Evangelho de Marcos. Esse ano é Marcos, já expliquei, até o Advento. Começar o Advento, aí o Evangelho é do Advento, é próprio, e no próximo ano é Lucas. O Evangelho lido no próximo ano, proclamado, vai ser Lucas, depois Mateus. Aí de 3 em 3 anos repete. O ano A é chamado de Mateus, o ano B é esse, Marcos, e o ano C, Lucas. Né? Então, a cada 3 anos, no domingo, o Evangelho é repetido. E durante a semana ele é lido todos. Então, todo ano é lido o Evangelho na igreja. Quem acompanha a leitura ou na missa ou em casa, lê todos os Evangelhos. E João na Páscoa, período pascal. 50 dias do período pascal, entre domingo da ressurreição e Pentecostes, é lido João. Então, João é lido todo ano. Tá? E as leituras, também já expliquei, as leituras, primeira leitura, segunda leitura, fica alternando. Antigo Testamento, Novo Testamento. De sorte que em 2 anos, a leitura também de toda a Bíblia é feita na Igreja Católica. Então, tem igreja que diz que católico não lê a Bíblia, lê, ou então escuta. Né? Que a cada 2 anos a Bíblia é lida toda, na missa. E quem acompanha em casa, melhor ainda. Naquele tempo, é hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus acontece. Aconteceu naquele tempo, acontece hoje. Jesus saiu de Jericó. Jericó é uma cidade bem pertinho de Jerusalém. Como é que você sabe? Eu fiquei lá 1 mês. Fui 3 vezes já em Israel. Eu estudei lá, arqueologia, 1 mês. 10 minutos de Jerusalém. Hoje, é 2 estados diferentes, Israel e Palestina, brigando. Então, para entrar lá, tem que carimbar o passaporte, são 2 estados. Você sozinho, assim, de carro, não entra não.
Eu estava com a família, a última vez que eu fui de carro. Então, por causa desse problema de passaporte, a gente foi com ônibus de turismo. Aí os ônibus de turismo é liberado para entrar. Aí eu passei mais uma vez por Jericó. Fui até Belém, passei por Jericó. Então é bem pertinho. Jerusalém fica no alto e Jericó fica embaixo. É uma cidade antiga. No livro de Josué, o livro de Josué já fala de Jericó. Não era uma cidade dos judeus, eles conquistaram. Pode ler Josué, fica depois do Êxodo. Eles entraram pelo Jordão e conquistaram Jericó. Fica bem perto do Jordão também. Também estive lá no Jordão, onde Jesus foi batizado. E então não é uma cidade judia, foi conquistada a cidade, no ritual litúrgico. Leia que é muito bonito, Josué 6. Chegar em casa hoje, leia Josué 6, que lá está Jericó e a tomada da cidade. Então Jesus sai dessa cidade, Jericó, cidade antiga, e sai junto com seus discípulos. Já expliquei a vocês que discípulos pode ser tanto um grupo de 70, que está lá em Lucas 10, como pode ser 12, o grupo dos apóstolos. Porque às vezes o evangelista chama apóstolo de discípulo e discípulo de apóstolo. Eu vou explicar mais uma vez a diferença. Discípulo é aquele que segue nosso Senhor. Então todos nós somos discípulos, vocês e eu. É aquele que segue, que vem aqui, ou então que quer seguir nosso Senhor. E apóstolo, aquele que anuncia, que prega. O padre é apóstolo, mas tem que ser discípulo. Não vale nada se eu pregar e não seguir, não é não? É ou não é? Então todo apóstolo tem que ser discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Vocês basta seguir, a não ser que vocês sejam pregadores também, né? Aqui na paróquia tem um grupo de pregador, de formador, né? Estamos estruturando de novo. Tem o Carlos, tem um Estécio, o Bené, tem outro aí, tem a Tatiana, botar a Elisângela, Kátia. São aqueles que anunciam, além de discípulos, são apóstolos. Se vocês quiserem ser anunciador, venha falar comigo. Então ele sai ou com o grupo dos 12, ou com o grupo dos 70, não está claro aqui. E tem uma grande multidão com ele. Onde Nosso Senhor vai, tem uma grande multidão. O que é que a multidão quer? Curar, ser curado. Ou então quer ver Jesus expulsar o demônio. Porque Jesus expulsava o demônio. A autoridade dele era essa, ele curava e expulsava o demônio. Coisa que os fariseus não faziam, porque fariseu não curava nem expulsava o demônio. E fariseu eram os líderes religiosos antes de Jesus. Aí quando Jesus começou a curar e a expulsar o demônio, o povo deixou de seguir os fariseus para seguir Jesus. Aí esses fariseus ficaram com inveja, mataram Nosso Senhor. Ainda bem que hoje em dia não tem mais inveja na igreja. Tem? Mesmo jeito, né? Mesmas histórias que aconteceu com o Nosso Senhor, acontece com a gente. Não tem diferença não, né? Pois bem, a grande multidão está lá. Além de curar, de expulsar o demônio, ele ensinava. Jesus ensinava. Ele é o mestre, o doutor. Mas o mestre é Jesus, né? Não é aquele que estuda em Roma, não. Eu, diante de Nosso Senhor, não sou nada. O mestre é Nosso Senhor. Até porque eu só falo dele, né? A mim interessa falar só dele. Não falar o que eu acho, falar o que ele acha. Saindo de Jericó, com os discípulos, grande multidão, estava lá, sentado, à beira do caminho. Você pode pensar aí, pode imaginar, cidade pequena, ele está saindo de Jericó, perto de Jerusalém, perto do Rio Jordão, saindo com a grande multidão, com os discípulos. Aí tinha um cego, que era cego e mendigo, o nome dele Timeu, né? Ele era o filho de Timeu, o nome dele Bartimeu, ele era o filho de Timeu. A palavra filho em aramaico é Bar. Então, se ele era o filho de Timeu, Bartimeu. Está explicado? Entenderam não? O Evangelho fala o seguinte, ó. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. O nome dele era Bartimeu, porque ele era o filho de Timeu. E a palavra filho em aramaico, era a língua que Jesus falava, é Bar. Bartimeu, filho de Timeu. Está entendido agora? Por quê? Porque o judeu botava nome nas pessoas assim. Jesus era conhecido como Jesus? Não.
Era Jesus Ben Yosef, ou Bar Yosef, filho de José. Jesus é conhecido como filho de José. Não era só como Jesus, não. Tá? Pois bem, então o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Além de cego, era mendigo. Então você pode imaginar também como é que é, né, a cena. A pessoa ser cego já é ruim. Além de cego, depender dos outros para pedir esmola. Em Fortaleza tem. Né? Imagine a miséria desse homem, porque além de cego, era mendigo, o tal do Bartimeu. Sentado à beira do caminho, ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando. Tinha que ser pelo ouvido, porque ele era cego, não podia ver. Então ele ouviu a gritaria, a multidão, os discípulos, e disseram para ele ainda: Jesus está passando, Jesus, Jesus, Nazareno, aquele que faz milagre, aquele que cura, que expulsa o demônio, está passando. Quando ele escutou dizer isso, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ceguinho, mendigo, na certa ficava girando a cabeça de um lado para outro, né? Porque não vê. Só aquele alvoroço da multidão. E ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Chama Jesus primeiro de Jesus. Depois de filho de Davi. Davi é o grande rei de Israel. E ele é mesmo filho de Davi. Porque ele descende de Davi. Então Jesus, além de ser Jesus, ele é rei. E o cego sabia que ele chamou. Na certa já tinha escutado falar. Jesus, filho de Davi. E a terceira coisa que ele diz: tem piedade de mim. Ronene, em hebraico. Ronene, misericórdia de mim. Só ouviu falar que era Jesus, ele gritou: Yeshua ben David, Ronene. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Yeshua ben Obar, David, Ronene. 3 palavras, 4 palavras. A multidão e os discípulos mandaram ele se calar. Muitos o repreendiam para que se calasse. Cala a boca aí, cego, ô bicho enjoado, né? Você pode imaginar, né? Se fosse aqui no Ceará, não é não? Ceguinho, precisando de coisa, começou a gritar: cala a boca, rapaz, ô, tá vendo que é nosso senhor? Segue aí, enchendo o saco. O Dário é o primeiro a se levantar para falar. Coitado do Dário, né? Então mandaram ele se calar. Quanto mais mandava ele se calar, mais ele gritava. Dou valor a esse cego. Ele não deixa se intimidar, não. A gente que deixa muitas vezes, né? Se você tem direito, não se cale não, fale, grite. Quem é os outros para me mandar calar? Mas ele gritava mais ainda: filho de Davi, tem piedade de mim. Tirou Jesus, encurtou. Bar David, Ronene. Ben David, Ronene. Ronene, Ronene. Quanto mais mandava calar, mais ele gritava. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Nosso Senhor dá ordem, ele não pede. A multidão não queria que o cego viesse, nem os discípulos, porque os discípulos não entendiam nada. Pois Nosso Senhor mandou chamar. Mandou chamar. Chamai-o. O verbo chamar é o verbo da vocação. O padre é chamado, vocês são chamados. O casamento também é uma vocação. Matrimônio. Ontem teve um matrimônio aqui. É uma vocação de santidade. Então, a partir de agora,
esse cego vai ter uma vocação na vida dele. Não é só a cura, que ele vai ser curado. Vai ter uma vocação, que Jesus está chamando ele. E quando Jesus chama, ele chama com intenção. Eles o chamaram e disseram. Aí a multidão, que no começo tinha mandado ele se calar, agora foi chamar. Quem se calou agora foi a multidão. Jesus cala a multidão, calou os discípulos. Porque os discípulos não sabiam de nada, nem a multidão. Quem manda é Nosso Senhor. Na igreja quem manda é Nosso Senhor. Chegaram até ele e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. A multidão que tinha mandado ele se calar, agora disse: coragem. Por isso, não se preocupe muito com o que os outros pensam de você, não. Porque num dia critica, no outro dia elogia. E é assim a humanidade. A mesma multidão que disse para Nosso Senhor, quando ele estava entrando em Jerusalém: bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hoshiana. Essa multidão daí a 6 dias gritou: crucifica. 7 dias. Então, para mim tanto faz elogio ou crítica. Nós temos que fazer o nosso dever. Não importa nem elogio nem crítica. A multidão que mandou ele se calar, agora manda se levantar, porque Jesus está chamando. E levantar é o verbo da ressurreição. Esse cego, além de ser chamado, agora vai ressuscitar. Só porque ele insistiu e gritou. Aí vem o versículo 50. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Ainda bem que não era aleijado, porque não podia nem pular. Era só cego e mendigo. Mas você pode ver a cena. Na hora que disseram que Jesus estava chamando, ele jogou o manto dele e deu um pulo e foi até Jesus. Na certa foi batendo na multidão, porque ele é cego, não vê ninguém. Escutou a voz lá. O manto significa a identidade. Eles não tinham carteira de identidade, não. O que caracterizava a pessoa era o manto. Também não tinha 3 mantos nem 4, não. Era gente pobre, só tinha um manto. Era o manto, o cajado, quem usava cajado, e a sandália. Não tinha carteira de identidade, não. Pela sandália conhecia, é fulano de tal. Pelo cajado, pelo bastão que os velhinhos usavam, aquele é fulano. Ou então pelo manto. Então, se ele jogou o manto, ele deixou a vida dele para trás. Ele jogou a identidade dele para trás. Por quê? Porque Jesus está chamando, ele tem uma vocação agora, e porque ele vai ressuscitar. É o verbo da ressurreição. E foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que é que tu quer? O que é que tu quer? E respondeu uma coisa. Jesus não sabia não o que ele queria? Sabia ou não? Sabia. Jesus sabe tudo. E por que é que perguntou? Para aumentar a fé desse cego. Provavelmente a fé dele não era grande ainda não. Acontece com a gente, às vezes, está na igreja, pede uma coisa e não é atendido. Às vezes não escuta nada. Para que é que Jesus, às vezes, você que pensa que ele não está escutando, Jesus não é surdo, né? Ele está escutando tudo. E que não respondeu na hora a sua oração, para que você peça com mais fé. Aí não responde de novo, mais fé. Você tem que ter fé. A gente não consegue as coisas só pedindo, não, nem só gritando. Então, Nosso Senhor pergunta o que Ele quer, sabendo já o que Ele queria, para aumentar a fé dele. A mãe de Santo Agostinho ficou 30 anos rezando pela conversão do filho dela. Santo Agostinho era herege, ele ensinava coisa contra a igreja, século III que ele viveu. Tinha um filho e tinha largado a mulher, era junto, depois largou. Então você vê qual é a peça. Você pensa que na igreja todo mundo nasceu santo? Nessa igreja aqui mesmo, não. A mãe dele ficou 30 anos rezando. Por que que Jesus não respondeu no primeiro ano? Nem no segundo? Deixou a mãe rezar 30 anos.
depois dos 30 anos, quando Santo Agostinho se converteu, hoje é um dos maiores bispos da igreja, e alguns dizem que é o maior teólogo da igreja, o maior doutor da igreja. Olha o resultado da oração dela. Então, Nosso Senhor muitas vezes deixa a gente pedir durante muito tempo. Parece que Ele não está ouvindo, mas Ele ouve. É Deus? Como é que Deus não ouve? Ele quer que você aceite, primeiro, você tenha fé. Segundo, aceite a hora dEle. A hora da cura não é a nossa hora, é a hora de Jesus. E tem cura que é melhor não curar. Por isso Ele não cura. Aqueles 10 leprosos que Ele curou, só um voltou para agradecer. E Jesus vai dizer, a tua fé te salvou. Aquele, além de curado, foi salvo. Os outros foram salvos, não. Tem gente que é curado e depois abandona a igreja. Esquece de tudo. Então, para que curar? É melhor não ser curado. E tem doença que é para a nossa glória, para a nossa purificação. Então, está reclamando de quê? Vá para o médico. Quer dizer, quem tem condição, né? Porque hoje os médicos estão tudo muito caro. A gente paga plano de saúde, quem tem condição de pagar, aí espera 6 meses para ser atendido. Ou então pague R$700 por uma consulta. Eu estou fazendo a crítica para esses médicos e estou olhando para a televisão. Se você é um desses, se converta. Se você é católico, não vai mais receber a comunhão, não. Nessa igreja eu não dou a comunhão para você. É que o cabo cobra R$700 por uma consulta de 50 minutos? Que médico é esse? É para curar o corpo ou para botar dinheiro no bolso? E muitos estão fazendo isso. Recebe pelo plano de saúde, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ele ganha bem menos. Aí se você pagar amanhã você pode vir. Falta de vergonha. Ceguinho aqui está no céu. E tu? Você que está fazendo isso? Pois bem, prometi que não ia falar e falei, né? Que é que tu queres que eu te faça? Então tem doença aí que é para a nossa purificação. Jesus não tem doença que ele não vai curar, não. Nem pense. Pode ir atrás, mas tem doença que ele não vai curar. Para que eu seja mais santo, para que eu aceite, para que eu reze mais, para tudo isso. Até porque todos nós, irmãos, a gente vai chegar no céu, tem que morrer. Ou é uma doença, né? Como é que eu vou chegar no céu? A velhice, a doença, então pronto. Se não curou, aceite. Continue pedindo. Você não sabe, né? Mas aceite. Toda a vida que eu tenho alguma coisa, que vão rezar, padre, para o senhor ficar bom. Não reze para ficar bom, não. Reze para que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Aí eu prefiro. Se Deus quiser, eu fico bom. Se não quiser, não fico. Pronto, é o mesmo Deus. Então a gente tem que pedir que seja feita a vontade de Deus. Aí a gente sente paz, além da doença. O que é que tu quer que eu te faça? Aí o cego diz: Mestre, tinha chamado de Jesus, tinha chamado de filho de Davi, agora chama de mestre. Jesus é tudo isso. A palavra Jesus quer dizer ele salva. Filho de Davi, descendente do rei, ele é rei. Mestre, o mestre é ele, o doutor é ele. Agora o cego está preparado para ser curado, porque ele reconheceu que Jesus é o mestre e que tem um chamado para ele. Isso aqui não é só cura, não, tem muito mais aqui nesse evangelho. Mestre, que eu veja, Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Agora ele está com fé. Antes ele não tinha, não, tinha grito, mas não tinha fé. Agora ele tem. Vai, mandou ele ir. A tua fé te curou. Quem cura é a fé. Acabei de dizer. Você pode pedir 1 quilômetro, se não tiver 1 centímetro de fé, não vai ser curado. Você pode pedir 1000 anos, se você não tiver fé, não vai ser curado. A fé, ou a fé de quem pede, ou a fé de quem reza. Mas tem que ter fé.
No caso aqui, Jesus quem cura, mas ele exigiu a fé do Bartimeu. A tua fé te curou, igual daquele leproso lá, o único que voltou. Ali foi a tua fé te salvou, aqui a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Agora, enxergando, podia trabalhar, precisava mais mendigar. Muita gente que viu isso, quis saber quem era. Quer dizer, foi uma coisa total. Teve fé, ele reconheceu Jesus como mestre, Jesus e rei. Não foi só a cura. Então, toda cura tem um processo. Não é coisa mágica, não. Que chega, joga para Jesus e quer na hora resolver. Não é assim, não. Você tem que ter fé. Agora, se tiver fé, ele vai responder. E tem muitas curas ainda hoje na Igreja Católica. Tem que não sabe, né? Quantas curas por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, teve a novena de Santa Teresinha, que às vezes as pessoas nem falam, né? Hoje de São José, a senhora ela prestou depoimento lá, né? Testemunho. Essa oração de São José que a gente faz aqui no final, quantas curas, quantos sinais, milagres, né? Mas tenha fé. Se você quer a cura, tenha fé. E, diz aqui a leitura, primeiro foi isso, vai, a tua fé te curou. Aí ele, naquela hora ele se recuperou a vista e seguia Jesus. Jesus aqui nessa cura, ele não toca, não, porque tem gente que gosta de tocar, né? Jesus cura é pela palavra, não precisa tocar nada não, aqui ele não impõe as mãos, tem cura que ele toca, impõe as mãos, faz saliva, bota nos olhos, né? Tudo isso, aqui não faz nada. Ele só manda o cego ter fé e curou, pronto. Na hora que ele disse, vai, estava curado. Então a cura vem pela palavra, o fato de você escutar a palavra, isso aqui é cura já. Cura do espírito, que é mais importante que a cura do físico. A palavra de Deus cura. Você quer ser curado? Quer? Leia a palavra de Deus todo dia. Eu garanto que vem a cura por aí. Pode não ser a cura que você quer, mas vem cura. Seu coração vai ser curado, sua fé vai aumentar, tudo vai melhorar. Mas a gente quer a coisa imediata, né? Que é a cura de uma dor de dente quando o Senhor quer dar mais. Então não é só a cura, tem muito mais coisa aqui que ele exige de nós. Comece a partir de hoje, você que não lê a palavra todo dia. Comece pelo Evangelho, 5 minutos você lê o Evangelho cada dia. Lê o Evangelho do dia. Tem um livrinho aí bem baratinho das Paulinas, não faço propaganda das Paulinas não, mas tem livrinho que diz a leitura do dia. Você não precisa não, você tem internet, bota aí canção nova, qualquer coisa, que lá ele tem a liturgia do dia. Lê o Evangelho. Depois leia a primeira leitura, quando tiver mais tempo, e tempo você tem, né? Tem tempo para fazer um bocado de coisa na internet, né? E leia a primeira leitura, a segunda e o Evangelho todo dia. Aquilo vai lhe trazer paz, vai curar você de coisa que você nem pensa que tem, né? Porque quem cura é a palavra. E depois, diz a leitura, seguia Jesus pelo caminho. O chamado dele foi para quê? Para seguir Jesus, né? Tem outras curas que Jesus manda embora, vá para a tua casa. Esse aqui seguiu Jesus. Cego, mendigo, recuperou a vista, teve fé, foi curado, reconheceu Jesus como filho de Davi, como Jesus, como aquele que salva, como mestre, e agora é discípulo. Se tornou discípulo de Jesus Cristo. A maior cura aqui não foi ele enxergar, não. A maior cura aqui não foi ele ficar curado lá, deixar de ser mendigo, não. A maior cura foi porque ele agora é discípulo. E sendo discípulo, se ele foi fiel, ele está salvo. Essa é a maior cura para ele. Porque às vezes a gente tem 2 olhos, para quê? Para pecar? É melhor não ter. Às vezes tem muito dinheiro e esse é mendigo. Para quê? Se o teu dinheiro não é para ajudar os outros, joga fora. Jesus mandou para o jovem rico largar tudo que tinha. Era rico e não largou. Então, se o dinheiro é um empecilho para você ser melhor, jogue fora, irmão, esse dinheiro. Para, diga isso não. Jogue fora, tudinho. Você está perdendo seu tempo e o reino de Deus.
Você está perdendo o céu. E esse tempo aqui passa. Esse tempo aqui passa, e passa rápido. 40 anos atrás eu tinha 19, quase fazendo 20, vou fazer 60 na próxima semana. Foi quando eu me entrei de vez na igreja, 40 anos atrás. 40 anos atrás. Como o tempo passou, rápido. E eu com 20 anos não sabia se chegava a 30. Hoje estou chegando a 60. Né? Quer dizer, pode ser que nosso Senhor me chame hoje, né? Todo dia que eu acordo, eu digo, me leve, pelo amor de Deus, né? Até agora não quis me levar, né? Então, o tempo passa rápido. Se a gente não cuidar, o que é que eu vou dizer a Nosso Senhor quando eu me apresentar diante dele, né? Isso é para cada um de nós. A primeira leitura, se preocupe que eu não vou falar tanto como o Evangelho, não. Só bem rápido. É o Jeremias, é um profeta. Ele fala assim: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizeis, salva, Senhor, teu povo. Jeremias foi um profeta que viveu no ano 590, 586. Ele participou do exílio da cidade de Jerusalém. Ele avisou para o rei e avisou para o povo. Ia na praça da cidade, porque não tinha igreja nem microfone. Ele ia para a praça da cidade e dizia: essa cidade vai ser destruída por causa do pecado de vocês. Ele aqui, esse homem aqui. Aí foi preso, botaram dentro de um poço. O rei teve pena, mandou pão para ele. Pão velho, mas ele não morreu. Mas teve coragem de dizer. 4 anos antes do que aconteceu, ele ia para a rua gritando: essa cidade vai ser destruída porque vocês são pecadores, vocês deixaram Deus, estão adorando outro Deus. No ano 586, a cidade foi destruída. Tudo que ele disse aconteceu. O rei, vazaram os olhos do rei, cegaram. Primeiro mataram a mulher e os filhos do rei. Depois vazaram os olhos e levaram preso. Ele se salvou. O cara que invadiu, Nabucodonosor, babilônio, tirou ele da cisterna, soube da história, e levou ele para o exílio. Não está claro se ele foi para o exílio ou se ele ficou. O livro não diz. Mas ele foi salvo. Por quê? Ele disse a verdade. E nós não temos coragem de dizer a verdade. Então essa leitura ensina que que a melhor cura é dizer a verdade. Ao menos Jeremias. Quer ser curado? Quer ser salvo? Diga a verdade. Jeremias foi salvo, porque ele falou a verdade. Nós temos medo de dizer a verdade, né? Hoje tanta coisa entrando no mundo, tanto pecado. Eu tenho muita vontade de chegar aí e gritar: se converta, senão vai todo mundo se acabar. Porque estão se acabando com o pecado. E o pecado entrando dentro da igreja. Pecado de divórcio, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, aborto é um crime, eutanásia, um crime, legalização de droga, um crime, destruição da natureza, é tudo que nós estamos fazendo. Pois bem, meus irmãos, aquilo que o Jeremias diz vai acontecer se a gente não se converter. E não é só a cidade daqui não, é o mundo todo. O mundo que se afastou de Nosso Senhor. Se convertam, porque senão esse mundo vai ser destruído. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.